Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Eu espero que sim. São 5 horas e 34 minutos aqui em Garça. Nós que estamos deixando a cidade de Garça indo em direção a Novo Horizonte. Daqui a exatamente 2 horas eu entro em sala de aula na escola Anglo Santa Rita da cidade de Novo Horizonte. É uma pernadinha, são 140 quilômetros de estrada, né? Passando por vários municípios. Hoje, se eu me lembrar, eu vou falar inclusive destes municípios. E vamos que vamos fazendo nossa viagem. Vocês vão acompanhando nossa rotina, nossa realidade. E aí nós vamos batendo papo sobre atualidades. Depois a gente acaba sempre falando um pouquinho da geografia da natureza, da geografia física. E por aí vai, certo? Então, pessoal, é o seguinte. Vocês devem ter percebido que o vídeo noturno não ficou bom, né? Não há luz suficiente. E olha que eu utilizei a luz do carro ligado na rodovia interna, a luz interna do carro o tempo todo, mas não foi suficiente. Quer dizer, vídeo noturno com aquela qualidade não dá para fazer. O som até que ficou razoável, mas eu achei que à noite também, como era sexta-feira à noite, o trânsito estava muito pesado, e o trânsito muito pesado tem um barulho de fluxo contínuo muito grande, né? E talvez também o ar estivesse um pouco úmido e o carro cortando o ar úmido deu um arrasto e eu consegui ouvir aquele arrasto, aquele chiado no meio. Acabou também da voz ficando entrecortada, eu dava uns tempos porque bastante caminhões e bastante moçada na rodovia indo de Garça para Marília para se divertir nas boates. Então ficar sexta-feira à noite, aquele horário, 8 horas, realmente o fluxo estava bastante pesado. E é isso aí, gente. Vamos descrevendo as coisas, características. Eu aqui estou tomando o pé da rodovia, ou melhor dizendo, eu estou dentro da cidade, mas já me encaminhando para a rodovia. Daqui a pouco a gente chega na chamada rodovia da comunidade, que ligará a cidade de Garça até Álvaro de Carvalho, certo, pessoal? Bem, o que aconteceu de importante nesses dias? Parece que o presidente da República está fazendo uma visita aí à Ásia. Essa visita, digamos que tem poucos resultados práticos, já que o governo Jair Bolsonaro está sobre um teste danado, uma desconfiança, um sujeito que parece que realmente alinhou o Brasil ideologicamente aos Estados Unidos. A direita no próprio Estados Unidos, o Donald Trump vem passando por uma situação bastante complicada. Ele está sendo investigado e parece que dentro do Partido Democrata, que é a oposição a ele, parece que tudo aponta para o Bernie Sanders e parece que eles vão formar uma chapa dentro do contexto americano de extrema esquerda para governar os Estados Unidos. Então vai ser o governo, segundo se projeta, mais social da história. Claro que nós temos que tomar muito cuidado com essa história, né? Por quê? Porque hoje esquerda e direita são, em termos de sistemas socioeconômicos, o mesmo sistema, ou seja, ambos são capitalistas. É diferente da época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, a esquerda era socialista e direita era capitalista. Com a nova ordem mundial, que tem início com o final da União Soviética, fim da Guerra Fria, nós vamos mudar essa conotação. Por quê? Porque a esquerda passa a ser aquele capitalismo social-democrata, que tem vários nomes, né? Vários sinônimos. Capitalismo
capitalismo social-democrata, capitalismo de bem-estar social, welfare state ou keynesianismo. Então esses 4 nomes, eles são sinônimos. E o capitalismo social-democrata, ele é um capitalismo mais humanista. Ele visa a distribuição de renda, cobrando mais impostos de quem mais pode e menos de quem menos pode. Portanto, é um sistema mais justo, um sistema tributário, digamos, ele é mais... Só um detalhezinho aqui, eu já entrei na SP 349, prefeito Francisco de Assis Bosquet, eu que me dirijo então em direção ao município de Álvaro de Carvalho. Então nós estamos na apelidada rodovia da comunidade, ok, gente? Já liguei o ar-condicionado, daqui a pouco eu vou regular a temperatura. Os termômetros aqui apontam 22 graus e meio. São 5 horas e 40 minutos, 20 para 6. Nós que nos aproximamos do final do mês de outubro. Mas como eu estava dizendo, meus queridos, esse capitalismo, ele é um capitalismo que visa um sistema tributário mais justo, cobra-se mais de quem mais tem e menos de quem menos tem, e o Estado se encarrega de distribuir, dando benefícios sociais à população mais carente. Basicamente, ele atua para amortizar as diferenças que o capitalismo produz e para que as pessoas sejam de fato anestesiadas e não busquem um sistema mais, digamos, antagônicos, mais socialista, como hoje ainda existe em Cuba, na Coreia do Norte e na China, porém bastante modificados. O socialismo, ele é calcado em base estatal. A economia é do Estado, basicamente. O pessoal anda falando muita bobagem, por exemplo, dizendo que a Venezuela é um país socialista, e é uma mentira. A Venezuela é um país onde a economia privada ela é mais forte, inclusive, que no Brasil, mas é um país que desde Hugo Chávez em 1998 tem uma vertente mais preocupada com o social, apesar das crises recentes. Então é um país tipicamente capitalista, social, democrata. Diferente da China, que apesar das zonas econômicas especiais que estão famosas no mundo, que são extremamente agressivas, onde funciona um capitalismo predador, na verdade 25% da economia chinesa vive sob este regime, enquanto 75% do país é de base estatal, é de base comunitária, coletiva e organizada pelo Estado, ou seja, tipicamente socialista. Até porque o regime de partido único, controle e planificação da economia atesta aquilo que eu estou falando. Já em países capitalistas, como é o próprio caso da Venezuela, a economia é de livre mercado. Quando o Estado intervém na economia, ele intervém para regular, para que o sistema não se torne um sistema predatório, um sistema perigoso, um sistema desumano e muito desigual. Desigual ele é, porque o capitalismo ele gera, sem dúvida nenhuma, diferenças. Bem, mas então hoje ser de esquerda é ser capitalista social-democrata, enquanto ser de direita é ser capitalista neoliberal. O capitalismo neoliberal, ele é um capitalismo calcado na desigualdade pura, né? E ele é concorrencial, ele é competitivo, ele é desumano. Ou seja, se você tem condições de competir ou comprar favores para se estabelecer socialmente ou no mercado, você vai se destacar.
Senão, você vai trabalhar para os outros uma vida toda para ter alguma coisa, algum conforto e aposentar com salário de fome e aí deixar de ter suas próprias opiniões, seus próprios valores, deixar de ser respeitado. É isso. É o sistema desigual, é a lei da selva, é a lei do mais esperto, não do mais capaz, do mais inteligente. É a lei do oportunista, daquele sujeito que compra a polícia, que compra o político, que favorece instituições de caridades para conseguir favores sociais. Mas não quer dizer que o sujeito é bom, não. Ele joga o jogo do sistema. Ele é um malandro, ele destrói a própria vizinhança, ele destrói a escola pública do lado dele, é um bandido, mas a policinha gosta dele, porque ele dá uma cesta básica, ele dá uma ajudinha, e a polícia vagabunda acha esse rapaz um trabalhador. Então isso é um cenário fácil, eu mesmo vou mostrar aqui, e aí eu vou mostrar para vocês o quanto a polícia é corrupta, burra e vagabunda, certo? E não é falar, é mostrar. Aí eu vou jogar a lei para vocês, vou ler a lei e eu quero ver o que eles vão falar. Ah, não temos homem. Eu ofereço as condições para eles, porque eu não quero conversa, eu quero que os caras calem a boca. Tô aqui um sistema de rastreamento, cumpre a lei. Não cumpro porque eu sou vagabundo. Opa! Aí começamos a conversar certo aqui no Brasil, certo? Os caras são muito burros, eles não têm pesquisador, eles não sabem de nada e favorece no esquema, no dinheiro, quem evidentemente eles gostam ou pode ajudar. Só pega bandido, pé de chinelo, de fim de vila, mesmo assim, se o cara tiver um pouquinho de inteligência, ele narcotrafica na frente, no nariz dos caras, mostrando o seguinte, ó, eu sou burro, incompetente e corrupto. É isso, pessoal. Esse é o nosso país. Não é questão de dizer, de ter ou não esperança. Se eu não tivesse esperança, sabendo das coisas que eu sei, eu não estaria aqui na rodovia conversando com vocês, lutando para vocês. E é justamente isso que a gente tem que fazer. Quem sabe tem que disseminar, tem que mostrar, porque esses caras são bandidos, gente. Mas bandido no último grau. Você faz a denúncia, você documenta, você mostra, mas eles não fazem nada. E pior, são corporativistas, são covardes e são pessoas, eu mesmo conheço. Eu trabalhei para uma escola que o rapaz, ele fazia parte de o dono da escola, ele fazia parte de uma grande organização social. E essa grande organização social, por exemplo, colocou o filho dele como promotor em uma cidade. Não no estado de São Paulo, mas em Goiás. Então é isso que dá. Você vê gente que é incapaz de fazer ó com a bunda. Está em posição de destaque e de dizer o que é a justiça ou não. É por isso esse debate sobre a questão do Sérgio Moro. Bem, mas a gente saiu um pouquinho do assunto, até para justificar como é que é o capitalismo neoliberal. Então hoje, gente, ser de esquerda ou de direita é eminentemente ser capitalista. Ou um capitalismo mais humano, que é o capitalismo social-democrata, ou de bem-estar social, ou capitalismo de direita, que é o capitalismo desigual, privatista, que é o capitalismo neoliberal. Bem, o atual governo do PSL, que está se desmanchando pela tabela, só serviu para eleger o presidente da República, tá na cara que é um esquema corrupto, né? Tanto é que eles estão se digladiando, o presidente faz de conta que não sabia aquilo que aconteceu durante as eleições e ele tenta descolar a sua imagem destes corruptos. Ou seja, agora, como ele não quer no futuro ser preso, ser investigado, ele está tentando tirar a dele. Mas você acha que ele não sabia o esquema que acontecia
dentro do partido e o que o levou à presidência da República? Impossível, gente. Vocês sabem quanto custa uma eleição no Brasil para eleger um presidente? Ela custa 500 milhões de dólares. Isto são cerca de 2 bilhões de reais. O presidente da República não tem esse patrimônio. Ao que me consta, ele é um cara despreparado, mas parece que não é um cara burro. Então como é que ele ia gastar 2 bilhões de reais para ser eleito presidente da República, para receber um salário de 35 mil reais por mês? Ou seja, o sujeito vai ganhar durante um ano cerca de 500 mil reais. Ele vai passar 4 anos lá, ele vai ganhar, portanto, em termos de salário, algo em torno de 2 milhões de reais. Ele não vai gastar 2 bilhões de reais 1000 vezes mais para se eleger. Então, quem é que bancou esta candidatura? Ou vocês acham que ele não sabia disso? Claro que ele sabia. Como nós sabemos, estamos conversando com vocês. Então isso é algo absolutamente conhecido, absolutamente sabido. Gente, só um detalhezinho antes de continuar. Eu acabei de atravessar o município de Álvaro de Carvalho. Estou me dirigindo para a cidade de Júlio Mesquita. Isto, agora é o segundo braço da viagem. Atravessei Álvaro de Carvalho, agora eu vou para Júlio Mesquita, porque no trevo, antes de entrar na cidade de Mesquita, eu vou contornar à direita e aí eu pegarei a SP-333, onde eu irei até o trevo da cidade de Borborema. Essa aqui é a SP-349. Esse trecho especificamente que liga Álvaro de Carvalho a Júlio Mesquita, ela é chamada de rodovia da comunidade. O trecho que liga Garça até Álvaro de Carvalho é chamado Prefeito Francisco de Assis Bosquet. Mas é a mesma, é a rodovia de ligação SP-349. Ok, gente? Eu estou descendo a Serra dos Agudos. Estou indo em direção ao vale do Rio Tietê, que eu em aulas anteriores acabei filmando. Veremos hoje que hora que nós passaremos na volta. E aí então a gente conta para vocês, ou filma ou mostra o Rio Tietê, ok? Bom, mas voltando à nossa conversa, então, é claro que uma eleição presidencial no Brasil custa 2 bilhões de reais e o sujeito, quando for presidente, ele vai ganhar 2 milhões de reais. Ou seja, ele teria que gastar 1000 vezes mais do que ele ganha. Então ele sabe como é o processo eleitoral, ele foi deputado por 28 anos, não é uma criança, sabe como funciona o país. Agora ele está dando de João sem braço, de migué, como se fala aqui no interior, e tentando tirar a figura dele, descolar a figura dele desses comparsas, desses capangas que o elegeram. É isso, né? Para mostrar que é honesto, para mostrar que é idôneo, para mostrar que é correto. E não é bem assim. A mídia, a grande mídia, começou a revelar os esquemas. Aí o Queiroz, o ex-policial, só podia ser, está aí na ativa, está demonstrando quem é que é, né? Está fazendo muitos comentários e ele também está tentando se descolar dos ex-companheiros dele, que parece que faziam a corrupção e ele ficava em cima da cruz, tacando pedra nos outros e julgando, mas alguém teve que colocar a cruz e não deixá-la apodrecer, se é que vocês estão entendendo a minha ironia. Bem, meus caros, esse presidente, ele está implantando no Brasil o neoliberalismo, ok? Começou com a reforma da Previdência,
agora está falando em reforma tributária e por aí vai. Só que reforma política que é boa, isto jamais, né? Isto, o interesse dos partidos, o interesse dos companheiros dele, isso parece que ele, dos empresários amigos dele, isso que pode estar lá ao lado de uma escola, uma câmera fria funcionando diuturnamente a 100 decibéis, ferrando a vida de crianças, de jovens. Isso eles não vão fiscalizar, matando funcionário dentro do estabelecimento, né, permitindo que uma fresaria, uma funilaria, onde o sujeito não sabe fazer ó com a bunda, vá destruindo o meio ambiente, e isso não. Ah, você pode denunciar, os caras querem que você mude. Eles, como são bandidos, eles não querem tomar atitude. Prevaricadores. Mas não tem problema, logo aqui nesse canal eu vou revelar e vou mostrar o esquema de desvio que acontece dentro dessa prefeitura, o esquema de favorecimento. Empresário de eminência sonega 50% dos impostos dentro da empresa dele, utiliza manancial de água com esquema que deveria pagar, mas tornou um patrimônio público um bem privado. Então é só aguardar, gente. É só aguardar que aqui vocês verão muita coisa com prova, com depoimento, com documentação e com lei. Isso, vou mostrar, vou ler para você, fazer análise de solo, de água, de ar, de som, fotografar a polícia, mostrar onde ela está, né? Ah, mostrar o sistema para vocês que eu criei de monitoramento. Tudo vai estar muito claro para provar, porque não adianta, né, gente? A gente tem que mostrar, falar assim, ó, vocês são ruim, burro, vagabundo e corrupto, e tá aqui. Aqui está, ó o que você estava fazendo, você estava tomando café na delegacia quando você devia estar trabalhando, né? Pois é, gente, então isso aqui vai ficar muito claro. E aí aquelas propagandas que falam de corporações dentro da revista Veja, vai cair por terra. Como diz o nome, só vai ficar na propaganda. Certo, gente? Então é só ter paciência, que devagarzinho a gente vai mostrar as coisas. Eu só quero que vocês conheçam o meu trabalho, que vocês conheçam a seriedade com que a gente faz o nosso trabalho cotidiano, a seriedade como professor, o conhecimento. E aí depois a gente vai revelar qual é a do seu país, qual é a das autoridades do seu país. Eu que ofereci para minha cidade, em troco da investigação da bandidagem, que a gente foi vítima dessa bandidagem, mais de 40 tentativa foram 17, e mais de 40 ameaças de morte, e o pessoal acha que vai coibir, acha que vai trazer medo, né? Bom, o sujeito tem que saber com quem ele mexe, ele tem que entender que pode haver revide, e esse revide pode ser numa proporção jamais vista, não é? Por quê? Porque cada um age, luta com as armas que tem. Uns vão quietamente coletando informações, vão detalhando, vão pesquisando silenciosamente, né? Tranquilamente. Por exemplo, na minha cidade, algumas pessoas se reuniram com um delegado. Esse delegado conversou com outras pessoas, né, que estão envolvidas na cidade, e para fazer um esquema igual se fazia para marcar o Neymar, igual se fazia para marcar o Ronaldinho, vão fazer falta. Então dentro tinha uma pessoa, essa pessoa me deu um depoimento falando que os caras conversaram com esse delegado, depois esse delegado conversou com outras pessoas, vão armar um esquema para tirar o dinheiro desse cara, que é o que eles estão fazendo agora. Mas isso a gente vai conversar, a gente vai revelar, e perto das eleições, talvez o ano que vem, a gente vai revelando devagar. A gente vai pegando imposto de renda, declaração, sonegação de imposto, né? Nota falsa, nota fria, tudo denunciado, tudo, mas nenhuma providência,
ninguém foi para cadeia, nenhum bandido deixou de fazer o que fazia, ok? É uma quadrilha, é tudo organizado, é bandido, mas muito mais bandido do que os bandidos que eles prendem, os pés de chinelo, que não enfrentam eles no mesmo nível. Só que temos algumas informações, porque criamos e continuamos a criar. E por que eu estou tendo esse diálogo com vocês? Porque o nosso presidente, ele foi a vários países da Ásia, Japão, parece que foi menosprezado no Japão, não foi tratado como chefe de Estado. Na China não houve nada de prático, até porque a gente não pode se esquecer que no começo do ano, no caso da Venezuela, o Bolsonaro bateu de frente com a China suspendeu do agronegócio brasileiro uma compra de 10 bilhões de dólares, a China que este ano ia comprar 10 bilhões de dólares a mais do que ela compra normalmente do Brasil, ela suspendeu de advertência ao presidente Jair Bolsonaro para ver se ele acordasse. Claro que ele não acordou. Ele foi no grupo dos países mais importantes do mundo, chamado G20. O G20 teve sua reunião no final de julho na cidade japonesa de Osaka, que é a segunda maior cidade do Japão. E lá, os países que formam o grupo dos países emergentes, conhecidos pelo nome de BRICS, de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, resolveram suspender, em punição ao presidente Jair Bolsonaro, a 11ª reunião dos BRICS, que seria no mês de outubro, portanto, neste mês, na cidade de Brasília. Muitos desses líderes não gostam dele, não gostam do que ele representa, não gostam do que ele significa e não gostam dele. Então, ele tentou, digamos, colocar aí, apaciguar a situação. Foi à China, né? O cachorrinho colocou o rabinho no meio das pernas para ver se conseguia alguma coisa a mais, não conseguiu. E ele esteve no Oriente Médio para desfazer outro mal-entendido na viagem que ele fez a Israel, quando ele tomou claramente o posicionamento do país judeu. O Brasil, que sempre foi neutro, ou sempre adotou uma tentativa de solução pacífica no caso do conflito entre os países árabes e o Estado de Israel. Agora o Bolsonaro parece que não, ele deu apoio claro ao Estado de Israel, e aí a comunidade árabe não gostou, e agora ele está lá para tentar desfazer o mal-entendido. O fato é o seguinte: nos Emirados Árabes Unidos, ele foi negociar a fabricação de armas conjuntas. E isso, gente, arma é igual a segurança pública posta no Brasil neste momento. Como eu sempre falo para vocês, a segurança pública brasileira, ela não atua com inteligência. Por quê? Por conta de muitos interesses. Afinal de contas, o narcotráfico movimenta no Brasil 1 bilhão de dólares por dia, ou 365 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. Claro que significa um montante pequeno, próximo ao narcotráfico do mundo, que é da casa dos 2 trilhões a 3 trilhões de dólares por ano. Então é um narcotráfico pequeno, mas importante, porque o Brasil tem quase 16 mil quilômetros de fronteiras e faz fronteiras com países que são grandes produtores. Caso da Bolívia, caso do Peru e caso da Colômbia principalmente. Paraguai também
faz parte desse esquema do narcotráfico. Mas, gente, é o seguinte, a polícia, gente, ela não está muito interessada em debelar esse esquema. Por que ela não está interessada em debelar esse esquema? Porque não age com inteligência, não age com capacidade, não age com tecnologia e equipamentos, né, de última geração, e não tem gente para criar, para desenvolver, para pensar. Ou você acha que o Bill Gates, o Steve Jobs, esses grandes criadores dos sistemas operacionais, eles eram militares? Não, não eram militares, ok? Quem cria tem liberdade, tem cabeça oxigenada. Então não faz pré-julgamento das pessoas. Então é um tipo de pessoa que não tem perfil de inteligência. Eu mesmo, com o meu sistema, filmei 32 policiais na minha cidade e tracei o perfil dos caras. Eu estudei. Como vocês sabem, o homem só olha de 9 maneiras diferentes. Existe tipo de fala, existe perfil. Então a gente foi traçando tudo isso, todas essas características, criando um banco de dados e analisando, evidentemente, essas pessoas. Nós temos 13 tipos de inteligência e às vezes o tipo de inteligência necessária para caçar o bandido, a polícia não seleciona. Então é uma instituição anacrônica, é uma instituição ultrapassada, sobretudo nesse mundo tecnológico que a gente vive. Então, pessoal, o que é mais ultrapassado que a própria polícia? Armamento. É ridículo, gente. Eu achei ridículo quando o presidente Michel Temer colocou o exército para combater bandido, narcotraficante, traficante de armas nos morros do Rio de Janeiro. Gente, isso é de um amadorismo sem tamanho. Você poderia perfeitamente tomar atitudes muito diferentes, como, por exemplo, utilizar substâncias para fazer essas pessoas dormirem. E essas pessoas dormindo, isso é conhecido, gente, há mais de 100 anos. Não vou falar substância aqui, porque talvez não convença, não seja importante para você. Pode ser que o menino esteja ouvindo e esse menino não tenha conhecimento suficiente, não tenha juízo suficiente para saber discernir e para saber, às vezes, vai fazer uma bobagem. Mas há substâncias que esses camaradas, eles dormiriam facilmente. Como eles têm as fichas, as fotos, tudo, as características desses caras, seria super fácil de identificá-los. Não haveria problema nenhum de identificá-los. Gastaria menos munição, gastaria menos dinheiro e a operação seria muito mais eficiente, ok? E com inteligência. Agora, a arma de fogo hoje é algo mais anacrônico do que o sistema de segurança público brasileiro, ok? Existe hoje condições de você, a uma certa distância, paralisar um cara nas suas funções de movimento, por exemplo, muito fácil, muito fácil, e menos agressivo. Por quê? Porque você não vai matar o cara, você vai imobilizar o cara. Claro, o cara vai se sentir humilhado completamente, conforme a dose, digamos assim, que você fizer, o cara não vai nem conseguir mexer, né, um maxilar, não vai conseguir mexer um dedo, pode ser que ele solte fezes, solte xixi, o cara será completamente humilhado, vai ficar com raiva, deixe que fique com raiva, ele que pense 2 vezes antes de cometer um crime. E aí o que vai acontecer? O cara vai ser prostrado e se ele resolver continuar a fazer a bobagem, você prostra ele, mas você não está tirando a vida dele.
Então existem equipamentos desse tipo, e nós ainda pensando em fazer arma de fogo para alvejar uma pessoa como se ela fosse um animal que se casse. Claro que nós somos completamente contra esse tipo de situação. Eu particularmente sou contra animal em zoológico, mas isso é uma posição particular minha. Eu que já fui no parque, em vários parques nacionais, visitar animais, e fiquei extremamente aborrecido quando eu vi um animal adulto de uma beleza incrível, como uma onça pintada. Ao lado desse parque nacional, como a cidade cresceu muito e sem planejamento, estava lá os graciosos ouvindo funk num volume impressionante. E o que acontece? O animal, um dos sensos de caça dele, um animal felino daquele porte, está ligado aos sentidos que ele tem. E um dos sentidos que ele tem é justamente a audição. Tanto é que a onça, apesar de seu peso, de ser um animal grande, 150 quilos, é um animal que ele anda, parece que anda em cima de um tapete de veludo, tal a leveza. E a audição é um dos sentidos mais apurados que ele tem, é uma forma dele localizar suas presas e, obviamente, de se alimentar, de sobreviver. Ele que, diferentemente de nós, sobrevive a partir da caça somente para se alimentar ou a sua cria, e não caça para deixar por aí, para deixar resto, e o que ele deixa ou deve estar envenenado, ou deve estar apodrecido, ou deve estar doente. Mas é um animal, assim como todos os da natureza, com exceção do homem, que não caça para se divertir, que não é mal como o homem, não tem esse sentido de maldade, caçar por diversão, caça por necessidade. Mas esse grande animal, nas condições em que ele estava passando por um estresse, sobretudo auditivo, incrível, mas incrível mesmo. E ficava muito irritado, muito agressivo, inclusive com o seu tratador. Ou seja, gente, é uma situação muito cotidiana que acontece sempre, mas que nós, seres humanos, provocamos. Pessoal, eu já passei pelo trevo de Mesquita, passei em frente a Guarantã, e agora eu estou passando em cima de um pontilhão que cruza com a famosa rodovia Marechal Rondon. A Marechal Rondon, que é a famosa SP300, que vai ali de São Paulo e passa por Araçatuba e vai parar lá em Jupiá, Ilha Solteira, na fronteira com Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Agora eu estou me dirigindo para o município de Pongaí. Eu preciso tomar uma aguinha. Vocês estão servidos? SP333. Destino Pongaí. São 6h13 da manhã e eu já percorri 60 quilômetros. Ainda faltam 80 quilômetros para eu chegar no meu destino. Eu vou desligar a câmera neste momento para a filmagem não ficar longa, e na sequência eu vou gravar um outro programa. Um abraço, tudo de bom, até mais.